Oscar de volta ao São Paulo. O vídeo de hoje do canal do Nicola traz a resposta do presidente Júlio Casares sobre o tema. Quero falar também sobre Memphis Depay e Corinthians, enorme fenômeno fora dos campos e a chance de faturar alto com publicidade. Preciso te explicar sobre o encontro do Palmeiras contra um jogador que foi pretendido pelo Verdão em 2022. O jogo acontece nesse domingo. Para completar os impactos da enchente no Internacional, a chance de Felipão voltar ao Grêmio em 2025, Felipe Melo afundando o Fluminense e tornando o Botafogo ainda mais líder e as chances de Pedro disputar o Super Mundial de Clubes do ano que vem com a camisa do Flamengo. Tudo isso a partir de agora. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar todas as notificações, super importante para que o canal do Nicola continue crescendo. Por falar em importância, quero contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de Bet365, líder mundial do segmento de apostas esportivas no mundo. E a Bet365 passou a ser patrocinadora do programa do Nicola, que vai ao ar de segunda a sexta. A parceria começou na segunda passada e a ideia é por lá é mostrar para vocês dicas. Fizemos 3 apostas ao longo da semana e todas deram green. A gente saltou de R$200 de início da banca para R$437. Para ficar por dentro e pegar essas dicas, basta assistir ao programa do Nicola de segunda a sexta, sempre por volta das 7 da noite. Bom, sugestões para esse domingo. Tem partidas importantes no exterior, como por exemplo Manchester City e Arsenal, Inter de Milão e Milan. 2 jogos complicados por serem clássicos, mas minha sugestão é de vitórias dos times da casa, Manchester City e Inter de Milão. No Campeonato Brasileiro, 6 partidas, com destaque pro Palmeiras contra o Vasco. Para mim o Verdão é o grande favorito, até porque o jogo acontece em Brasília, campo neutro, e o Palmeiras precisando vencer para de novo retirar a vantagem, a diferença em relação ao Botafogo. Você pode estar se perguntando como é que você faz sua fezinha na Bet365, super simples. Tem link no comentário fixo e na descrição do vídeo, clique em qualquer um deles, faz seu cadastro, só não esquece de utilizar o promo code NICOLA para que você tenha 50% de bônus no valor do seu depósito, bônus máximo de R$500 e o valor mínimo para depósito de R$30. Só para completar, você precisa ter mais de 18 anos de idade e jogar sempre com responsabilidade. Vem para maior, vem para Bet365. Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre Andrei Santos. Volante revelado pelo Vasco, 20 anos de idade, pertence ao Chelsea e foi emprestado para o Strasbourg da França. O início de temporada dele é espetacular, são 3 gols em 4 partidas, com a observação de que o Andrei é volante. Jogador que fica por empréstimo até o fim da temporada europeia pelo clube francês. Bora responder agora ao torcedor do Flamengo sobre a chance de Pedro disputar o Super Mundial de Clubes, marcado para metade do ano que vem. O médico Luiz Antônio Vieira, responsável pela cirurgia que aconteceu há uma semana, está animado com as chances de o Pedro disputar a principal competição do calendário rubro-negro do próximo ano. Só para lembrar, Pedro passou por uma cirurgia de ligamento cruzado anterior de joelho esquerdo. Não houve lesão no menisco e isso, de acordo com o médico, é algo extremamente vantajoso no processo de recuperação. Cirurgia que durou mais ou menos 1h30, ele já esteve alta no dia seguinte da cirurgia e tem feito a recuperação em casa, nesse momento com o início de uma fisioterapia um pouco mais leve. A primeira lesão, também no joelho, que aconteceu no joelho direito em 2018, fez com que o Pedro precisasse de mais ou menos 8 meses para voltar a jogar. Na oportunidade havia tido uma lesão no menisco, o que causou um pouco mais de dificuldade. Declaração do médico Luiz Antônio Vieira sobre o processo de recuperação do Pedro e a chance dele jogar o Mundial, abre aspas, estamos em setembro e ele vai voltar entre 8 e 9 meses. Então, acredito que tem chance sim. O Pedro é muito aplicado, super focado na reabilitação. Imaginamos que ele vai poder jogar, fecha aspas. Só para completar sobre o Flamengo, Michael tem a chance de retornar ao rubro-negro em 2 de outubro, lesão muito menos séria do que o Pedro, já saiu do processo de recuperação física e iniciou os trabalhos em campo.
Já o rubro-negro para o confronto contra o Grêmio, na noite desse domingo, time completamente reserva, deve ter Matheus Cunha no gol, Wesley, Davi Luiz, Cleiton e Ayrton Lucas na zaga, Alan, Everton Araújo, Alcaraz e Matheus Gonçalves no meio, com Lohan e Carlinhos no ataque. Bora falar agora sobre Felipe Melo, que mais uma vez causou e afundou o Fluminense, que ia conseguir um empate em 0-0 contra o Botafogo no clássico disputado na noite desse sábado, partida no Maracanã. Jogo agradável, com chances para os dois lados. Dá para dizer que o Fábio, goleiro do Fluminense, e o John, goleiro do Botafogo, eram os grandes destaques. Até que o Felipe Melo entrou já nos acréscimos. Nem sei por que ele foi colocado em campo. E logo depois de entrar, o Felipe Melo quis sair driblando na defesa, rolou a bola para dentro da área, o Gregory deu um jogo de corpo nele, o Felipe Melo caiu, o Gregory roubou a bola e cruzou para que o Luiz Henrique marcasse o único gol da partida. O ex-torcedor, ou o torcedor fluminense Luiz Henrique, que hoje joga pelo Botafogo, foi o responsável pelo gol da vitória do Fogão, que abriu ainda mais vantagem em relação ao Palmeiras. Hoje o Botafogo tem 56 pontos, 52 para o Fortaleza, que também venceu na rodada, fez 4-1 no Bahia. Palmeiras estacionado nos 50 pontos com um jogo a menos. Quem se deu muito mal foi o Fluminense, que foi ultrapassado por vários times e hoje está na zona do rebaixamento, na 18ª colocação. São 27 pontos conquistados, atrás de Corinthians, Vitória, Criciúma e Grêmio, todos com 28 pontos. Já Felipe Melo tem 23 partidas na atual temporada, contrato só até dezembro. A pergunta que eu quero deixar para você antes de mudar de assunto: Felipe Melo merece uma renovação de contrato se você não é torcedor tricolor? Caberia no seu time do coração? Para mim, na minha lusa, tô dispensa. Hora de falar sobre Felipão e a chance de o ex-técnico da seleção brasileira voltar ao Grêmio em 2025. Essa especulação ganhou muita força ao longo do sábado no Rio Grande do Sul, mais calma. A ideia do Grêmio não é transformar o Felipão em treinador, e sim em coordenador técnico, uma função parecida à que ele já exercia no Atlético Paranaense. Ele era o coordenador técnico para que o Paulo Turra fosse o comandante. A grande questão envolvendo essa ideia do Grêmio é: ninguém sabe nem quem será o técnico do Tricolor no próximo ano. Eu acho que para ter um coordenador do tamanho do Felipão, talvez fosse bom saber quem que vai ser o treinador para a próxima temporada. O Renato Gaúcho precisa, para continuar, de uma arrancada final no Campeonato Brasileiro, eventualmente com uma classificação para pré-Libertadores ou terminando o campeonato muito melhor do que atualmente. O Grêmio é um dos ameaçados de rebaixamento. Se o Renato Gaúcho não ficar, aí abre-se uma série de oportunidades e possibilidades. Um dos nomes muito queridos pela diretoria para comandar o Grêmio seria o de Tite, que anda balançando bastante no Flamengo e que tem contrato com o rubro-negro somente até 31 de dezembro. E você, torcedor gremista, gosta do nome do Felipão? Entende que quem deveria ser o comandante? Já usa o espaço para comentário e deixa registrada a sua opinião. Combinado? Hora de falar sobre o rival, o Internacional, que calcula um impacto de 90 milhões de reais nas contas do clube por conta das enchentes que causaram enormes problemas no Rio Grande do Sul. Esses 90 milhões de reais incluem valores gastos pelo clube nas reconstruções de absolutamente tudo, além de dinheiro que deixou de entrar. Só para completar, importante lembrar que a dívida do Internacional não para de crescer. De acordo com a diretoria, a nova estimativa é de 694 milhões de reais de dívidas. A Selic, uma taxa bastante utilizada no Brasil, é apontada pela diretoria do Inter como grande vilã nessa história. Dos 694 milhões, 150 milhões são dívidas com bancos, 350 milhões com impostos e mais cerca de 190 milhões com empresários, clubes de futebol e outros fornecedores. Você é colorado, você deve estar se perguntando: Nicola, mas e aquela grana que entrou da Liga Forte União? Cerca de 119 milhões já foram totalmente gastos. O Inter se defende, lembrando que tem pago muitas dívidas. Somente no ano passado foram 175 milhões de reais de abatimento dessas pendências. Hora de falar sobre o Corinthians, mais especificamente sobre Memphis Depay e os efeitos da chegada do holandês. Você sabia que o Corinthians acaba de vender todos os seus jogos como mandante por conta dos direitos de transmissão para a ESPN da Holanda? Sim, sempre que jogar em casa, o Corinthians terá suas partidas exibidas na ESPN holandesa, obviamente por causa da chegada do Memphis Depay, torcedor holandês que acompanha de perto o desempenho do jogador.
Mas não para por aí. Vocês lembram, né, que o Memphis Depay assina um contrato com o Corinthians até julho de 2026, são 2 anos de contrato, e esse vínculo prevê 2.900.000 reais fixos por mês. Com bônus, produtividade e marketing, o valor pode chegar a 4 milhões. Pelo menos é o que diziam, porque dá para chegar a mais. É que Corinthians e Memphis Depay combinaram que a partir de agora todas as novas receitas, por exemplo, com publicidade na camisa, tem uma participação do Memphis Depay. Digamos que exista um espaço na barra traseira da camisa. Se houver um acordo, a partir da chegada do Memphis Depay, de um novo patrocínio para esse espaço, o Memphis fica com uma participação. E isso vai ser reproduzido em absolutamente tudo. Venda daquelas fitas, coisas que são colocadas na cabeça. O Memphis Depay gosta daquelas fitinhas na cabeça. Corinthians embolsa uma parte, o Memphis Depay fica com a outra. Enfim, é um projeto bastante amplo que reproduz algo que havia sido feito com o Corinthians e o Ronaldo Fenômeno lá atrás, só que para mim não há comparação. O Ronaldo é muito mais midiático do que o Memphis Depay, embora reconheçamos, o holandês é bastante bom. Só para completar sobre o Timão, queria falar sobre Ángel Romero, autor de 2 gols na vitória por 3-0 contra o Atlético Goianiense nesse sábado. O Ángel Romero já é o maior artilheiro estrangeiro da história do Corinthians, 61 gols. É também o maior artilheiro da Neoquímica Arena, são 37 gols no estádio alvinegro. E ele está a 4 gols de se igualar a Jô, tornando-se assim o maior artilheiro do Corinthians nesse século XXI. Hoje o Romero tem 61 gols contra 65 do Jô. Se você puder usar o espaço para comentário, para dizer o que você pensa sobre o Ángel Romero e também do acordo do Memphis Depay, eu agradeço. Combinado? Hora de falar sobre o Palmeiras, que reencontra um dos primeiros alvos de Leila Pereira como reforço lá em 2022. Você sabe, a presidente Leila está completando seu 3º ano de primeiro mandato e ela vai tentar a reeleição agora no mês de outubro/dezembro. Essa eleição no Palmeiras tem 2 turnos. Assim que ela tomou posse, um dos primeiros jogadores tentados foi Felipe Coutinho, que é jogador do Vasco, e enfrenta o Palmeiras na tarde desse domingo, 4 da tarde, lá no Mané Garrincha. Na oportunidade, o Coutinho baixa no Barcelona, sem tanto espaço, o Barcelona precisando negociá-lo, e a proposta feita pelo Palmeiras foi de que o Coutinho viesse ao Brasil, se recuperasse e ganhasse prestígio com a camisa alviverde para disputar a Copa do Mundo do Catar no fim de 2022. A questão financeira, salarial, acabou sendo um impeditivo. Ele ganhava na oportunidade 15 milhões de euros por ano. Não houve acordo. Coutinho ainda passou pelo Al Duhail do Catar e pelo Aston Villa antes de voltar ao Brasil para defender o Vasco da Gama em condições muito inferiores àquela. Hoje o Coutinho ganha algo na casa de 1,5 milhão de reais por mês. Só para completar, esse confronto entre Coutinho e Palmeiras será apenas o 2º na história. É que o Coutinho saiu muito cedo do Brasil e fez um único jogo contra o Verdão antes de se mudar para o futebol europeu, mais especificamente para a Inter de Milão. Esse confronto com o Palmeiras aconteceu em 2010, 0-0 em São Januário. Para completar e fechar sobre o Palmeiras, Verdão tem a obrigação de vencer o Vasco para não se ver muito distante do Botafogo. Com a vitória do Fogão, o time de Arthur Jorge foi para 56 pontos. O Palmeiras tem 50. Tem que ganhar para ir a 53 e se manter a 3 pontos do Botafogo. O Fortaleza também ultrapassou o Palmeiras depois da vitória contra o Bahia por 4-1. Fortaleza tem 52 pontos conquistados. Quero falar agora sobre Oscar no São Paulo. Talvez a pergunta que eu mais tenha recebido de torcedores do São Paulo nos últimos dias é: Oscar tem chances mesmo de se tornar atleta do tricolor em 2025? A resposta é sim, mas o São Paulino não deve ter muita esperança. Muito menos por agora. Só para lembrar, o Oscar tem contrato com o Xangai Port da China até 31 de dezembro. O contrato era até novembro e foi prorrogado até dezembro. O Oscar, por conta de toda a relação que tem com o clube chinês, não pode anunciar seu novo clube em meio ao campeonato de lá. Ele vai tentar estender, prorrogar, adiar esse anúncio. Posso contar também que nesse momento nem existe nada certo com ninguém. O Oscar está observando, ouvindo e analisando as alternativas. Há propostas de clubes brasileiros, a oferta dos Estados Unidos, do Oriente Médio, entre outras. Como o dinheiro não é problema, é alguém que ganhou mais de 1 bilhão de reais durante sua passagem no futebol chinês, a gente imagina que a escolha do Oscar passe por voltar ao Brasil para estar mais perto da mãe e também das irmãs. E é aí que o São Paulo tenta mostrar ao Oscar que pode ser legal.
reconstruir a história e acabar com aquele problema da forma como o Oscar saiu. Vale a lembrança de que ele era atleta formado no São Paulo, São Paulino fanático por causa do pai, mas optou por ir à justiça para rescindir o contrato com o Tricolor e se acertar com o Internacional. Antes de gravar o vídeo, eu perguntei, presidente Júlio Casares, o Oscar pode ser contratado? Em que pé está essa história? Aí o presidente respondeu, abre aspas, acho difícil por envolver uma série de questões, fecha aspas. O São Paulo não desistiu da negociação, apesar de entendê-la como complexa. Mas existem conversas, ainda em fase embrionária, não deveremos ter novidade envolvendo o Oscar, São Paulo, Flamengo, Cruzeiro, Inter ou qualquer outro clube tão cedo. Essa é uma novela que parece estar só começando. Então, muita calma e tranquilidade nessa hora. Prometo ir contando para vocês os novos capítulos dessa novela. Combinado? Você curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal, compartilha com seus amigos. Vamos ver se a gente consegue superar a marca de 1.400.000 inscritos no canal muito em breve. Abraço para vocês, mais tarde tem live. Tchau!